Boa noite a todos nossos irmãos, nossas irmãs que vieram à Casa do Consolador nessa noite, onde vamos colher algo muito saboroso, com certeza, para as nossas almas, para nossos espíritos. Se tem alguém aqui que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esperamos que goste e retorne. Para dar início ao trabalho dessa noite, vamos pedir ao nosso irmão Paulo fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Do livro Senhor e Mestre, por Carlos Bacelli. Quantos não são assim? Pregam para os outros. Indicam caminhos que não se mostram dispostos a percorrer. Aconselham o que não fazem. Acendem luzes e não se iluminam. Concitam a fé e fogem de testemunhá-la. Exaltam a verdade, mas não a testemunham. Quantos, infelizmente, não são assim? Crentes na palavra e descrentes na ação. Obrigado, Paulo. Vamos agora... Toda reunião espírita, ela inicia e termina com uma oração. E assim convidamos todos que desejarem fechar os olhos físicos, trazermos à nossa mente a amorosa imagem de Jesus de Nazaré. A imagem de Maria, Mãe Santíssima. Esses dois espíritos de elevada envergadura que nos conduzem cuidadosamente nesta existência, através de seus mensageiros, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais. Gratos somos, Senhor, por esse momento nas nossas vidas. Gratos somos, Senhor, pela saúde física, a saúde emocional, pela assistência material que possuímos nessa existência, que possamos ser merecedores, honrando as posses que temos e fazendo o que nos recomendou a leitura da abertura, fazendo o que nos aconselhas no teu Evangelho. Que os amigos espirituais desta casa e particulares da nossa irmã trabalhadora da noite possam ampará-la, para que ela possa colocar a mensagem que trouxe para consolar nossas almas aflitas, nos fortalecer pelo conhecimento para o enfrentamento às adversidades vindouras. Que assim seja. Então, nossa querida irmã Berenice, a Berenice é trabalhadora do Grupo Viana de Carvalho, na Aliança Espírita Santamariense, e também trabalhadora aqui da casa com a irmã de Camobi, o Luz e Amparo. Fique à vontade. Obrigada. Uma boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. É um prazer estar com vocês a convite do seu Ney. Então, meus irmãos, hoje eu trago um tema que ele é bem simples, mas transformador, que é sobre o Evangelho no lar, luz para a família e o coração. Eu gosto muito a exemplo de Jesus Cristo, todos nós somos cristãos, em principiar, né, a palestra com uma historinha, como Jesus contava ao seu povo por parábolas. Então, eu conto para vocês uma historinha para todos entendermos melhor o Evangelho no lar. Então, o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luz, quando o Senhor
instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, respondeu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes, induziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, enviando a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada,
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto no lar. Jesus no lar, Espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Foi esse textinho. Então, meus irmãos, o Evangelho no lar, ele começou a ser feito por Jesus Cristo, que iniciou o Evangelho no lar, né? Na casa do apóstolo Simão Pedro. E o mestre utilizou, então, a mesa onde o Simão Pedro e sua família faziam as refeições, né? Para promover essa reunião edificante, a primeira reunião edificante, tá? Então, ele transformou o domicílio de Simão Pedro no primeiro templo de amor, diálogo e meditação. E depois, meus irmãos, quem continuou também a fazer o evangelho no lar foi o apóstolo Paulo, tá? Que começou a levar a prática do evangelho no lar, né? Nas casas das famílias, onde ele passava, ele reunia e fazia o evangelho no lar. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre o evangelho no lar, que é um tema simples, mas transformador, como eu já havia falado a vocês, tá? Em um mundo marcado pela correria, pelas preocupações, pelos desafios emocionais, o lar precisa voltar a ser um refúgio de paz, equilíbrio e espiritualidade. O evangelho no lar é uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços familiares, harmonizar o ambiente e aproximar nossos corações dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita nos ensina que a família não é fruto do acaso. Reencontramos-nos no ambiente familiar para aprender, reparar, amar e evoluir. E o evangelho no lar torna-se um instrumento de auxílio espiritual nesse processo. O evangelho no lar nasceu da necessidade de levar ensinamentos de Jesus para dentro da convivência familiar. Não basta frequentarmos uma casa espírita uma vez por semana, se dentro dos nossos lares ainda cultivamos a impaciência, a intolerância, o desequilíbrio. E o verdadeiro cristianismo começa em casa. Muitas vezes queremos transformar o mundo, mas esquecemos que a primeira transformação deve acontecer dentro de nós e do ambiente familiar. O lar é a nossa primeira escola espiritual. E é no convívio diário que exercitamos o quê? A paciência, a renúncia, o diálogo, o perdão, a compreensão e a caridade. Por isso, o evangelho no lar não é apenas um hábito religioso, é um compromisso de renovação moral. Agora eu pergunto a vocês, todos vocês têm o hábito de fazer o evangelho no lar uma vez por semana? Todos? Ou quase todos? Eu digo a vocês que é muito importante nós realizarmos o evangelho no lar. Porque, segundo a espiritualidade, quando o evangelho é realizado com sinceridade, o ambiente da casa passa gradativamente por uma mudança vibratória. Os pensamentos tornam-se mais equilibrados, as discussões diminuem, a intuição para resolver problemas aumenta,
e principalmente sentimos mais a presença da paz. Muitos trabalhadores espíritas relatam que famílias em profundo conflito começaram lentamente a reencontrar a harmonia após a implantação do Evangelho no lar. Isso porque a oração sincera modifica não apenas o ambiente espiritual, mas também o comportamento daqueles que participam. O Evangelho no lar é uma reunião simples, como eu já havia dito a vocês, e periódica, realizada dentro de casa para o estudo da doutrina espírita, né? O Evangelho à luz da doutrina espírita, acompanhada da prece e reflexão. E não se trata, meus irmãos, de um ritual, nem de uma obrigação pesada. É um momento de encontro espiritual da família com Jesus. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. E eu quero lembrar a vocês que quando nós realizamos o Evangelho no lar, os benfeitores de luzes, eles estão conosco naquele horário. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem direitinho, né? Naquele dia, naquele horário, todos eles vêm para perto de nós, para dentro dos nossos lares. E o que acontece dentro dos nossos lares? Acontece uma faxina. Eles fazem uma faxina, os benfeitores de luzes. Tá? Em cada ambiente da casa é realizada uma faxina, uma limpeza espiritual, energética, tá? Então, quando nos reunimos com sinceridade, porque tem que ser feita a oração sincera, como eu já havia dito para vocês, né, para estudar o Evangelho e elevar o pensamento, criamos um ambiente favorável à presença dos bons espíritos. E eles vêm. Eles estão conosco. A importância espiritual do Evangelho no lar é muito benéfica, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados ligados à família recebem aquela luz, aquela energia, né? E muitas vezes nós carregamos dificuldades emocionais, conflitos familiares, preocupações financeiras e enfermidades morais que tornam o ambiente pesado, né? O ambiente do nosso lar fica pesado. E a oração e o estudo, volto, né, a falar a vocês, a oração e o estudo edificante modificam a vibração do lar. É feita, então, essa limpeza, essa faxina, tá? Assim como abrimos as janelas para que a luz do sol entre em nossa casa, o Evangelho no lar abre espaço para a luz espiritual. E os benfeitores espirituais encontram nesse momento uma oportunidade de auxílio, amparo e inspiração. Em muitas obras espíritas, encontramos relatos de espíritos necessitados, sendo acolhidos durante reuniões de Evangelho no lar, recebendo o esclarecimento e o conforto. Também estão presentes, por isso que quando nós vamos fazer o Evangelho no lar, devemos falar em voz alta. A página onde nós estamos lendo, a oração, a página, né? Para que aqueles irmãos que ali estão necessitados, eles também escutem, né? E aí, o que acontece? Muitos deles aceitam serem encaminhados ao plano espiritual. Então, nós estamos também ajudando, através do Evangelho no lar, a esses irmãos a serem encaminhados, tá? Então, por isso, além de beneficiar então a família, foi o que eu falei para vocês, o Evangelho no lar também transforma
em um trabalho silencioso de caridade. Nós ajudamos esses irmãozinhos necessitados, além dos encarnados. E além dos benfeitores espirituais, o Evangelho no lar produz importantes efeitos emocionais e psicológicos. E nós vivemos uma época, né, meus irmãos, de ansiedade, né, de pressa, de excesso de estímulos. E as famílias, muitas vezes, convivem fisicamente num espaço, mas emocionalmente distantes, né? Cada um preso no celular, as preocupações ou as próprias dores, e não conversam entre si, né? E o Evangelho no lar, esse momento do Evangelho no lar, ele cria um momento de pausa, né? Um instante de reencontro da família consigo mesma e com Deus. Aí vocês me perguntam assim, na minha casa, moramos em 2 ou 3 pessoas, somente eu quero fazer o Evangelho no lar, os demais não querem. E aí resolve alguma coisa? Resolve. Não precisa aqueles irmãos que estão dentro da tua casa, tá? Familiares, fazerem o Evangelho no lar. Na hora do Evangelho, você intui a eles, né, a oração, a vibração, a energia que chega até eles. E os benfeitores fazem esse serviço, né, de levar a esses irmãozinhos que não estão participando junto a, né, essas energias benfeitoras. E é também o Evangelho no lar uma oportunidade de desenvolvermos o hábito da escuta respeitosa e do diálogo fraterno, né? O ambiente doméstico, ele absorve as nossas emoções e palavras, pensamentos. Foi o que eu falei para vocês. Dentro do nosso lar, as paredes têm ouvidos. Tudo que é de energia é absorvido, né, pelas paredes do nosso lar, da nossa casa. Então, durante o Evangelho no lar, os benfeitores fazem essa limpeza, essa varredura, né? Limpam essas energias pesadas, né? Que muitas vezes criamos, até mesmo pelos pensamentos, pelas palavras malditas, né? E é feito essa limpeza, essa faxina pelos benfeitores de luz. Porque as discussões, né, constantes, o pessimismo, a agressividade, o desânimo, eles criam essa atmosfera espiritual densa dentro de casa. Tá? E aí o Evangelho no lar, ele ajuda a renovar as energias do ambiente, promovendo a serenidade e o equilíbrio. Quando a família ora unida, aprende a dialogar melhor, desenvolver a prática da paciência, né? A exercitar o perdão. E o Evangelho cria oportunidades de aproximação afetiva. Tá? É a educação espiritual também das criancinhas. Quem tem crianças em casa, né? Nós convidamos os inocentes para participar do Evangelho. Ah, mas meu filho não para na hora do Evangelho no lar. Ele fica conversando, ele, né, não quer parar. Não faz mal, meus irmãos. Ele recebe essa luz do Evangelho igual. Os benfeitores de luzes, eles entendem. São inocentes, são crianças, ainda não sabem ficarem quietinhos muitas vezes, né? Não tem paciência para ficarem escutando aquilo, às vezes não entendem, né? Os animais também, meus irmãos. Os animais, eles também participam do Evangelho no lar. Eu tenho 4 cachorrinhos, faço o Evangelho no lar e eles participam, né? Eles vêm para perto, dormem,
todos eles recebem esses benefícios dessas energias salutares, né? E as crianças, meus irmãos, elas aprendem com os exemplos dos adultos, né? Dos pais, dos avós. Então, elas vendo os familiares, os pais, né? Os adultos fazerem o evangelho no lar, é mais um exemplo para eles, né? Que eles também, mais adiante, vão sentar, olha, a hora do evangelho que o pai e a mãe fazem, também vou me sentar, vou realizar o evangelho. Claro que tem uma idade, que é a adolescência, que muitas vezes acha que é bobagem do pai e da mãe, né? Mas eles, no decorrer do tempo, eles vão entendendo e voltam o pensamento que o pai e a mãe estavam corretos em realizar aquele momento de oração, né, benéfico. A prática do evangelho no lar, né? E aí as criancinhas, elas convivem então com o pai e a mãe fazendo evangelho e crescem em contato com valores morais, desenvolvendo respeito, amor e espiritualidade. Os bons espíritos aproximam-se dos ambientes onde há sinceridade, oração e desejo de renovação moral. O lar evangelizado torna-se um ponto de luz. Então, eu quero dizer para vocês que eu li um livro, acho que foi do André Luiz, ou até mesmo o filme Nosso Lar, né? Que o André Luiz, ele, depois dele estar no plano espiritual, quando ele foi visitar os seus familiares na Terra, recebeu aquela permissão, ele enxergou, ele vinha com aquela turma de benfeitores, né, junto a ele, e ele enxergou lá de cima aqueles pontinhos de luzes aqui na Terra, e ele perguntou para aqueles benfeitores, aqueles irmãos de luz, o que será aqueles pontos de luzes que eu enxergo daqui? E eles responderam, aquelas luzes, meu irmão, são locais, casas, lares, onde são realizados o evangelho no lar. É iluminado. E vocês sabem que vocês realizando o evangelho no lar, essa luz maravilhosa, essa energia, não só ela fica dentro do lar de vocês, mas também ela abrange os seus vizinhos, né, as casas dos seus vizinhos, e até mais adiante, eu não me lembro quanto, se vocês souberem me auxiliar, quanto atinge, assim, em benefício, né, aos outros lares, às outras famílias, outros lares. Então, aí o André Luiz recebeu esse ensinamento que ali eram os pontinhos de luzes, as casinhas onde estavam sendo realizados os evangelhos, tá? Eram iluminados. Tem alguma pergunta? Vocês podem participar, interagir. O evangelho ajuda-nos a enfrentar isso aqui eu já disse para vocês, as próprias as dificuldades com mais confiança em Deus, né? Agora, como realizar o evangelho no lar? Aqueles que ainda não realizam o evangelho no lar, prestem atenção para começarem a fazer, que é muito importante. Vocês escolhem, tá? Ele é muito simples, não é necessário aparato especial, nem grande conhecimento doutrinário. Escolhe-se um dia e um horário fixos, tá? Por exemplo, eu faço todas as segundas-feiras às 20 horas. A minha filha também escolheu também esse dia da semana e o mesmo horário. Levamos, então, uma jarra
ou um copo de água para a mesa, para o local onde vocês escolherem fazer, que seja tranquilo esse local, né? Claro que alguma criança fazendo barulho, como eu disse para vocês, se entende, né? E aí, o que vai fazer? Vai pegar o Evangelho ou qualquer obra edificante da doutrina espírita, abrir, né? E ler um trechinho do Evangelho, um trechinho do que diz ali, não precisa ser grande, né? O Evangelho pode durar até 20 minutos. Aí leu aquele trechinho, se não entendeu, que às vezes a pessoa não entende, né? De primeira, assim, não consegue entender bem o que está dizendo ali. Volta a ler novamente, até começar a entender. Depois a pessoa nós vamos então comentar em voz alta o que foi entendido daquele trecho do Evangelho, né? Começa a comentar o que o entendimento daquele trechinho. Tá? Estão entendendo? E depois que fizeram essa explanação do que foi entendido ali, vocês vão fazer uma oração final. Pode ser uma oração, não precisa ser qualquer oração que saia do fundo do coração, né? Agradecendo pelo momento do Evangelho, pela saúde, o que vocês quiserem, né? Agradecendo os benfeitores, aos seus mentores espirituais, que estão todos reunidos, né, junto. E aí, depois que fizeram a oração, aí tomam um golinho da água, que ali está o remedinho necessário, né, que os benfeitores colocaram para cada um. Posso levar tantas garrafas para cada um da família? Pode levar até a água do cachorrinho, do gatinho. Pode levar para a mesa, para ser fluidificado. Tá? Pode perguntar. Pode participar. Sempre que eu faço, tem uma resposta para algum desafio ou alguma dor, alguma situação, né, que a gente está passando, sempre vem através da mensagem. Sempre vem, sempre tem a resposta, sempre tem a resposta. A gente está tentando aquele defeito que a gente está empurrando esse debaixo do tapete, que a gente não quer, tem ali o Evangelho escancar para a gente. Escancar. Isso aí. Então, sempre tem um momento terapêutico de reflexão. Isso aí. Por exemplo, às vezes, eu abro num tema lá do Evangelho e chego na casa espírita e é lido aquele mesmo tema, né? A Natália mesmo vai dar uma palestra, que é minha filha, dia 22, aqui no Luz e Amparo, e ela pediu uma orientação através do Evangelho, foi mostrado a ela, a espiritualidade mostrou o tema que ela tem que apresentar. Então, a espiritualidade é muito sábia, ela não nos desampara, ela está sempre conosco, eles estão sempre conosco, né? Tá? E aí, meus irmãos, para fazer essa leitura edificante na hora do Evangelho, vocês podem ler em outros livros também, né? Aqui eu estou vendo que não é só o Evangelho que tem outros livros edificantes, né? Livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e de outros, né? Irmãos que nos deixaram tantas obras maravilhosas, né? E aí, é isso aí que vocês vão fazer, meus irmãos, com o Evangelho, tá? Alguma pergunta a mais? Vocês têm alguma pergunta? E a presença dos bons espíritos, então, ela sempre nos fortalece, né? A moral dos envolvidos, né? Allan Kardec não deixou um ritual específico sobre o Evangelho no lar, mas toda a doutrina espírita... Já que eu parei aqui. Mas toda a doutrina espírita, ela
valoriza profundamente a educação moral dentro da família. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, encontramos importantes reflexões sobre os laços familiares. A família é um encontro de espíritos em diferentes graus evolutivos, vocês sabem, né? Que ali dentro da família estão espíritos em diferentes graus evolutivos, que nós vemos uns para ajudar os outros na evolução, né? E nem sempre reencontramos em casa espíritos simpáticos, né? Nós vemos na mesma família, né? Deus dá essa permissão, porque nós temos que resgatar débitos do passado entre nossos irmãos, entre nós e nossos irmãos, né? E às vezes nós convivemos justamente com aqueles com que temos dificuldades do passado. Por isso surgem os conflitos aparentemente sem explicação, né? Não tem explicação, às vezes. Por que eu não simpatizo com aquela pessoa que está dentro do meu lar, né? Que é meu irmão, que é meu pai, que é minha mãe. E o Evangelho no lar, ele nos ajuda a suavizar essas ligações difíceis. A oração cria recursos de pacificação, e o estudo do Evangelho no lar, ele favorece a compreensão. Na medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, aí nós vamos entendendo, né, o porquê dessas relações que temos com os nossos familiares, né, que não são bem difíceis às vezes, né? E a presença dos bons espíritos auxilia no fortalecimento moral dos envolvidos. Foi o que eu disse para vocês. André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, também apresenta vários relatos sobre os benefícios espirituais das reuniões evangélicas no ambiente doméstico. Muitos lares tornam-se verdadeiros pontos de auxílio espiritual. Foi o que eu disse para vocês. Nós auxiliamos os nossos irmãos desencarnados, que ali vêm dentro do nosso lar, até mesmo familiares, né, que já desencarnaram, precisando de auxílio para serem resgatados, né? E nesse momento da oração, do Evangelho, normalmente são resgatados. Então, enquanto a família ora, espíritos necessitados são socorridos pelos benfeitores espirituais. Tá? Então, o Evangelho no lar transforma em tarefa de amor e caridade. Jesus valorizava profundamente o ambiente familiar. Em várias passagens do Evangelho, vemos Jesus entrando nas casas, né? Convivendo com famílias, levando consolo e esperança. O Cristo não escolhia palácios, ele escolhia lares simples. E isso nos ensina que em qualquer casa pode transformar-se em templo de luz quando abrimos espaço para o amor, para a oração e para a vivência do Evangelho. O verdadeiro lar cristão não é aquele sem dificuldades, mas aquele que busca enfrentar dificuldades com fé. Tá? Então, vocês sabem, então, como fazer o Evangelho no lar? Ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida nenhuma? Então, meus irmãos, a transformação do ambiente, como eu disse para vocês, começa pela transformação interior. Nós temos que nos transformarmos, tá? É isso que começa a transformação, né? E à medida que nos esforçamos para melhorar moralmente, nosso lar também se ilumina, né? Muitas vezes buscamos paz no mundo exterior, mas esquecemos de cultivar a paz dentro de casa.
vocês fiquem com essa frasezinha para refletir, que a paz dentro de casa é muito necessário, o ambiente familiar. E através do evangelho no lar que realizamos, as orações, né, nós conseguimos. Às vezes não se consegue assim, eu fiz o evangelho e parece que não está resolvendo. Tá sim, tá sim. Comecem a observar cada evangelho que vocês vão fazendo e realizando. É uma luzinha que ilumina o lar, né? Ilumina cada morador, cada familiar, né? Mesmo que ele não participe do evangelho, não faz mal, faça sozinho, tá bom? Então, que possamos levar Jesus para dentro dos nossos lares, meus irmãos, não apenas através das palavras, mas principalmente através das nossas atitudes, né? Que cada casa aqui representada possa transformar-se em um ponto de luz, paz e fraternidade. E que os benfeitores espirituais fortaleçam nossas famílias na caminhada evolutiva. Eu agradeço, então, ao seu Ney e a todos vocês pela atenção, pelo carinho recebido, e encerro o que eu trouxe, essa explanação para vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Berenice. Permaneça a postos. Quando a gente vai no médico, ele nos receita que a gente tome algum remédio. Algum médico diz assim, tome um comprimido, que você vai ficar bom, ou o médico diz assim, tome a cartela. Então, o evangelho no lar é perseverança. Não é um comprimido que faz milagre, que faz a cura. É a cartela, né? E lembrando que o Consolador Prometido coloca-se à disposição de alguém aqui presente ou que nos acompanha pela internet que quiser instalar, efetivar essa prática nos seus lares, faça contato conosco ou pessoalmente na Casa Espírita, ou através dos nossos contatos virtuais, e-mail, Facebook, YouTube, Instagram, que nós, com certeza, independente onde você more, nós estaremos juntos. Tá? Vou pedir para a nossa irmã Berenice, então, aqui no lar, a casa do Consolador Prometido, que é o nosso lar, né? Faça a prece de encerramento para nós, por favor. Irmãos, elevem seus pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e à Virgem Mãe Santíssima. Então, nós agradecemos por esse momento de aprendizado e reflexão. Senhor, abençoa nossos lares, nossas famílias e nossos corações. Que saibamos cultivar a paciência, o amor, a compreensão dentro dos nossos lares. Ampara os lares em sofrimento, os corações aflitos e todos aqueles que necessitam de paz. Que o Evangelho seja a luz em nosso caminho, hoje e sempre. E que assim seja e assim será. Gratidão. Um último aviso, antes da gente chamar para o passe, vocês, nessa noite molhada, muito fria, e nós estamos confortavelmente sentados, né, em boas e agradáveis instalações. Em novembro de 2025, nós assumimos a nossa sede própria. Mas que para que pudéssemos assumir, para que não continuássemos em obra, em interminável obra, nós assumimos um empréstimo que estamos honrando tranquilamente. E nós convidamos aqueles que quiserem associar-se aos nossos projetos. E o que é associar-se? É consorciar-se, cumpliciar-se, aderir aos nossos projetos, né?
porque nós temos umas propostas ainda de ampliação da casa. E a nossa próxima proposta agora é fecharmos, né, cobrirmos a área de entrada, entre a fachada e a grade. E os custos já orçados vão além das nossas economias no banco, né? Então nós convidamos aqueles amigos que um dia deram o nome, que seriam sócios efetivos da casa, que passem a cumprir o compromisso mensalmente conosco para que nós possamos contar, né? Uma mixariazinha de cada um, né? Constrói um bom montante. E convidamos também aqueles que quiserem associar-se, sócio efetivo é aquele que participa, que está na casa, ou o sócio contribuinte, que nós temos sócios contribuintes, pessoas que nunca vieram aqui e contribuem todos os meses, honram o compromisso que assumiram voluntariamente. Então nós convidamos aqueles que já deram o nome de um dia que iriam contribuir, que passem a contribuir. E os que não contribuem ainda e quiserem aderir, nós temos várias formas, não precisa pegar um carnezinho, nós temos o Pix, basta que a pessoa lembre mensalmente, né, de fazer um Pix para o Consolador no valor que desejar. Não precisam pagar R$ 1.500, né? Pode ser 15 centavos, o Pix aceita também, tá? Nós somos gratos por vocês estarem todos aqui conosco nessa proposta de levarmos o Consolador adiante. Não esqueçam, então, quem quiser implantar o Evangelho no lar, faça contato conosco de alguma forma, né? E nós iremos, uma vez, duas vezes, até que aquela família sinta-se tranquila para tocar em frente e manter esse compromisso. O compromisso não é com o Consolador prometido com a casa, não é com a nossa irmã Berenice, o compromisso é com nossos amigos espirituais. Eles não se afastaram de nós. Nós que viramos as costas para eles. Precisamos nos voltar para a luz. Então agradecemos a presença de todos novamente. Em seguida vamos chamar por passe.